No vídeo de hoje vou fazer o vídeo de resenha deste livro, A Viagem do Descobrimento, do escritor Eduardo Bueno. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu nome é Lucas e eu também compartilho neste canal vídeos, resenhas sobre as leituras que eu faço. Convido você para se inscrever e ativar o sininho. Muito bem, meus amigos, o autor do livro de hoje, Eduardo Bueno, ele tem um canal no YouTube chamado Buenas Ideias, ele já publicou mais de 30 livros, claro, também sobre a história do Brasil, mas entre outros assuntos também. Ele é bem famoso, depois dá um Google aí, se você ainda não conhece Eduardo Bueno. Esse livro aqui, esse e os próximos 3, no total 4 livros, né? É sobre uma série Estação do Brasil, que se eu não me engano, foi publicada em 1990, na década de 90. E foi agora reeditada, republicada, né? Com o mesmo texto. Bom, o autor, ele vai contar a história mesmo da viagem do descobrimento. E nesse percurso, quem está? O Brasilzão aqui, a nossa terra. Então ele vai contar como Portugal, na Idade Média, naquela ebulição de navegações, começando a navegar, começando a conhecer, digamos, novos mundos, como Portugal se destacou ali com a viagem de Cabral e com o descobrimento aqui do Brasil na América do Sul. O livro ele é dividido em introdução, 3 capítulos e o epílogo, tá certo? Os 3 capítulos são de Lisboa a Vera Cruz, Portugal conquista o mundo e a Semana de Vera Cruz. A introdução, ele vai começar falando aqui, Eduardo Bueno, falando sobre uma narrativa dos marinheiros quando eles viram as primeiras algas ali da costa, ou seja, eles identificaram que eles estavam perto de terra, tá certo? Então ele vai colocar a narração de como ele vai colocar a narração desses marinheiros quando eles começaram a desconfiar que eles estavam próximo de uma terra, de um novo continente. O autor ele vai falar um pouco, vai trazer para trás na história sobre Vasco da Gama, quando Vasco da Gama tinha andado por águas de latitudes diferentes da quais eles estavam acostumados. Claro, lembrando que Vasco da Gama foi antes de Cabral, né? Cabral veio depois. Ele vai contar também sobre como Cabral percorreu, isso na introdução, de uma maneira bem resumida e objetiva, de como ele percorreu ali desde Portugal, foi vindo e chegando aqui nas latitudes próximas a Porto Seguro. É interessante que ao longo do livro, já na introdução você vai perceber que o autor ele dá detalhes dos dias, o que aconteceu nos dias, exatamente 17 de abril de 1500, 21 de abril de 1500, 22 de abril de 1500. Então ele vai dando detalhes desses dias. Vai fazer uma reflexão sobre o que significou essa descoberta para Portugal. Como modificou a história não só de Portugal, mas do mundo também. Lembrando que até então, aqui o autor também ele vai trabalhar essa história. Os portugueses ou alguém já sabia que existiam terras, já sabia a descoberta. Isso ele vai abordar ao longo do livro. Mas o ponto é que, cara, ao meu entender, foi um grande marco na história da humanidade, o descobrimento aqui do Brasil, tá certo? Teve grandes consequências, teve grandes influências na trajetória da história. Claro, principalmente de Portugal. Ele vai descrever também como foi o primeiro dia de partida de Cabral, lá de Portugal, 8 de março de 1500. Como foi esse dia, como estava esse dia, quem eram as pessoas, como Cabral acabou sendo ali o capitão das caravelas, das naus que iriam chegar até o Brasil, qual era o rei da época, qual era a ambição desse rei, o que esse rei queria que Cabral fizesse. E com isso, na introdução, o autor ele finaliza descrevendo em detalhes como foi ali o adeus, o tchau para o Cabral e todos os seus marinheiros, e lá se foram ele mar adentro. Bom, aí entramos no capítulo de número 1, novamente de Lisboa a Vera Cruz, e aqui o autor ele começa a dar detalhes de como eram as naus, de como eram as caravelas, qual o tamanho delas, quantos homens existiam nelas, o que cada homem ganhava, o marinheiro, o capitão, o próprio Cabral, quem eram esses homens, de onde eles vinham, o porquê eles estavam entrando nessa nova aventura. Ele vai comentar que não foi apenas, vamos dizer assim, dinheiro público, também existiu a iniciativa privada no interesse dessa viagem de Cabral para conhecer essas novas terras. Novamente, aqui ele vai abordar que a ideia no início realmente era chegar até as Índias, mas existem indícios de que o Cabral foi orientado a desviar o seu trajeto para tentar encontrar uma nova terra ou confirmar essa nova terra. E aí eu deixo para você essa
pergunta, essa dúvida. Bom, também terá mais detalhes de como foi a partida. Eu já comentei isso na introdução, mas aqui você vai ter mais detalhes de quantas pessoas tinham, como foi exatamente o dia, se estava chovendo, se estava claro, o rei, o que ele estava fazendo nesse dia. Então, com mais detalhes, você vai entender como foi exatamente essa partida da frota ali de Cabral. Irá falar sobre a genealogia de Pedro Álvares Cabral, quem era o irmão dele, quem foi o pai, quem foi o avô. Lembrando que Pedro Álvares Cabral não era o primogênito, então ele não tinha direito à herança do pai dele. Porém, ele se casou com a dona Isabel, deixa eu pegar o nome aqui, Isabel de Castro, que era neta dos reis Dom Fernando de Portugal e Dom Henrique de Castela, e sobrinha de Afonso de Albuquerque, o maior dos conquistadores lusos do século XIV. Então, Cabral tornou-se mais rico que seu pai, o seu avô e seu bisavô. E aí o que aconteceu? Em 1500, o rei Dom Manuel, que era o rei ali da época, nomeou como capitão-mor da armada, que em breve estaria em amplitudes do Atlântico. Interessante isso, né? Ele vai falar um pouquinho mais sobre a tripulação, e aí com mais detalhes sobre os marinheiros, quem eram essas pessoas, da onde eles vinham, o que eles faziam, o que eles comiam, tá certo? Com muito detalhe. Por isso que o título chama, né, A Viagem do Descobrimento. Ele vai falar sobre a comida a bordo, que os marinheiros comiam nessa viagem, que eles levavam. E, cara, você vê, você fala, meu, como assim? Como eles sobreviviam? Claro, muitos morriam, mas assim, a taxa de mortalidade era altíssima, cara. Pela a comida, pela preservação da comida, você fala, caraca, os caras eram guerreiros. E ele finaliza esse primeiro capítulo falando ali sobre a trajetória. Os primeiros, vamos colocar aqui, eu não calculei certinho, mas os primeiros 500 quilômetros de trajetória. Então, falando ali a frota de Cabral, dia a dia, qual era a velocidade dos barcos, como eram os ventos daquela época, um acidente que ocorreu logo que eles deixaram uma ilha ali próximo, uma ilha próxima ali de Portugal. Enfim, detalhes que a gente não aprende no ensino médio. Entrando no capítulo de número 2, chamado Portugal Conquista o Mundo, o autor ele já começa esse capítulo falando que, novamente, já falei isso na introdução, mas que foi um marco. No dia 23 de abril de 1500, tudo mudou em relação à projeção de Portugal para o mundo. Por quê? O que acontecia? Para Portugal foi muito importante esse achamento, esse descobrimento, você chame da maneira que você achar mais pertinente, mas foi muito importante ali achar o Brasil, descobrir o Brasil, porque existia uma rivalidade entre, digamos, a Europa cristã e o mundo árabe. E Portugal precisaria mostrar o seu poder, precisaria mostrar que tinha bala na agulha. Durante esse capítulo de número 2, o autor vai contar um background, um pouco antes, lá no século 9, 10, 11, como era a Europa daquela época, o que estava acontecendo, o mundo árabe estava conquistando territórios europeus. Portugal ali mesmo, né, que fica ali no cantinho, ele estava sofrendo de ataques. Quais eram os reis? Qual foi o trame entre os reis? Um casa com a filha do outro para que fique com o território do próximo. Enfim, pontos importantes que conforme você vai costurando ao longo da leitura, você fala, meu, por isso que Portugal fez isso, por isso que tem esse estreito, por isso que... Cara, você começa a entender. Aqui também ele vai falar sobre a tomada de Ceuta, que era um importante ponto de comércio. Vai falar sobre o comércio daquela época, isso antes de 1500, porque você começa a entender como eram as movimentações mercantis, digamos assim, como o pessoal, eles se reuniam para conquistar algo. Também é abordado como Portugal ele tinha influência nos mares. E a partir do descobrimento, né, teve muito mais influência, como ele dominava o trajeto, como ele dominava caminhar, digamos assim, no mar. Vai falar também sobre o Cabo do Medo, que é o Cabo da Boa Esperança, tá certo? Ele mudou de nome justamente para não causar o medo nos marinheiros, então ele passou, lembrando que o Cabo da Boa Esperança é ali o finalzinho, né? Quando você passa do Oceano Atlântico para o Índico, né? Ali no finalzinho da África, né? Então ele foi mudado de nome justamente para que as pessoas, os marinheiros, não tivessem medo de atravessá-lo. É abordado também nesse capítulo de número 1 como Portugal ele foi conquistando território ali na costa da África, né? Então conforme ele vai descendo, tá certo?
vai criando, digamos, esperança para que ele consiga um trajeto até a Índia. Isso antes de 1500, tá certo, pessoal? É abordado também o reino das caravelas, digamos assim, como o pessoal foi conquistando o mar, conforme eles iam descendo e como dogmas foram sendo quebrados, porque existia lá um ditado que não era possível conquistar as terras inferiores, ou seja, abaixo ali da linha do Equador. Então, conforme o pessoal, os marinheiros iam navegando, né, iam conseguindo contornar ali a África e descendo cada vez mais, esses dogmas iam sendo quebrados e com isso a conquista ia acontecendo para Portugal e outros países. Será abordado também sobre a revolução geográfica que Colombo conseguiu para a humanidade. Vamos falar assim, tá certo? Quem foi Colombo, como ele conseguiu dinheiro para a sua navegação e assim conquistar ali a América, descobrir a América, ou o achamento da América. Claro, e também não poderia faltar nessa introdução desse capítulo o Tratado de Tordesilhas, como ele foi assinado, qual foi o contexto ali do Tratado de Tordesilhas. Esse capítulo ele se encerra com a história de Vasco da Gama, teve um papel assim muito importante ali na história. Então é feito todo um tratado bem resumido ali da história da viagem de Vasco da Gama e a influência que ela teve para Cabral depois ali de alguns anos. E o capítulo de 3, chamado A Semana de Veracruz, será com muito mais detalhes de como foi esse primeiro contato com o Brasil, como foi o primeiro contato com os índios, o que eles comeram, o que eles trocaram, quem desceu primeiro para fazer o contato ali com os índios, quantos indígenas tinham naquele primeiro contato, quantos marinheiros, enfim, vários detalhes interessantíssimos, cara. E com uma riqueza, assim, de grandes detalhes, graças aos escritores da época, digamos, o próprio Pero Vaz de Caminha, que dá muitos detalhes sobre esse primeiro contato. Cara, essa carta de Pero Vaz de Caminha digamos, a carta de nascimento do nosso Brasil que conhecemos hoje. Foi o primeiro contato ali, aqueles índios com os portugueses. Imaginem vocês como foi, o que passou na cabeça de cada um deles. Eu fico tentando pensar o que ocorreu, porque ninguém falava a língua de ninguém, né? Os portugueses não falavam a língua tupi-guarani, os índios não falavam a língua portuguesa. Cara, que interessante. E aí, Eduardo Bueno vai dar esse relato, né, tirando ali das cartas de Pero Vaz de Caminha, de algumas outras, colocando aqui de uma maneira muito boa para nós. Vai falar sobre como foi a primeira missa aqui no Brasil. Vai falar também que o Brasil era conhecido como a terra dos papagaios. Não chamava Brasil ainda, lógico, você talvez já saiba disso, mas eu não sabia disso. O Brasil teve um primeiro nome ali chamado a Terra dos Papagaios. Olha que interessante. Vai falar sobre a segunda missa e a primeira cruz colocada aqui no Brasil, como foi ali, como eles fizeram essa primeira cruz, alguns contatos ali com os índios, porque os índios não usavam machado de ferro, de bronze, vamos dizer assim. Então ele vai ter um subtítulo aqui desse capítulo de número 3, que chama assim, da Idade da Pedra à Idade do Ferro. Cara, muito interessante os detalhes que você consegue na leitura aqui do livro. E aí tem também uma parte aqui do texto, você não vai conseguir enxergar, mas que vai falar sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, que o texto de Caminha é a fonte mais confiável e detalhada para a reconstituição dos primeiros dias no Brasil. Olha isso, cara. Que interessante, meu. Eu gosto muito de história, sou suspeito para falar, né? Bom, lembrando que Cabral ficou alguns dias aqui na costa do Brasil e depois ele rumou para as Índias, que era o seu destino final. Então também Eduardo Bueno vai relatar como foi essa trajetória até as Índias. Como foi o contato ali, se não me engano, com o rei ou imperador que era daquela região. Bom, chegando no final do capítulo e do livro, o autor vai falar sobre a chegada da frota de Cabral em Lisboa, lembrando que a frota chegou em junho de 1501 e Cabral chegou em julho de 1501, um mês depois. Aqui nos relatos, Cabral ele dá detalhes da sua chegada até a Índia e de alguns detalhes da sua passagem pelo Brasil. Até então, pelo que eu entendi, nos primeiros anos, Portugal não deu muita importância ali para o Brasil, até porque não achou ouro e nem prata aqui. Vai falar sobre Américo Vespúcio, que ele batiza, né, leva o nome aqui de todo o continente, América Central, América do Norte, América Central, América do Sul, por isso que, né, por causa do Américo Vespúcio, vai contar um pouquinho dele, e vai falar sobre o triste fim de Cabral, que ele caiu em desgraça na corte,
esquecido, pouco falado. É uma pena. É uma pena. Para a gente fechar, Pedro Álvares Cabral morreu na obscuridade por volta de 1520, sem nunca ter retornado à corte e virtualmente sem saber que revelara ao mundo um território que era quase um continente. Em 1521, morria também o rei Dom Manuel I, o monarca que jamais se interessou pela terra descoberta por Cabral. Bom, fechando o livro, o autor ele coloca aqui sobre a polêmica, a redescoberta do Brasil, o achamento, o descobrimento. Então ele vai dar aqui alguns detalhes de como isso foi escrito ao longo dos séculos. Cara, tá aqui para vocês. Vídeo resenha sobre o livro A Viagem do Descobrimento. Gostei, pretendo comprar o volume 2, 3 e 4. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo qual livro você já leu sobre a história do Brasil. Tá certo? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho. Um grande abraço, boas leituras e até o próximo vídeo. Valeu!